Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e todo início de mês é dia de hits e flops, então bora lá! Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, o quadro Hits e Flops aqui do meu canal é um quadro onde eu compartilho com vocês os produtos que eu adorei utilizar, então foram hit, e os produtos que por algum motivo não funcionou, não deu certo comigo, ou seja, foram um flop. Lembrando que os produtos que eu compartilho aqui com vocês não são necessariamente lançamentos, são produtos que eu peguei e usei muito no mês passado. Vou começar falando de cabelo primeiro. Confesso que eu não estava precisando comprar creme de pentear, nem gel, gelatina pra finalizar o meu cabelo, porque eu tenho aqui alguns produtos. Mas eu vi tanta gente falando bem desses dois produtos aqui, e eu vi que tava meio difícil de achar. Eu encontrei numa promoção numa farmácia e eu falei, cara, eu vou levar, porque não tá caro, vamos ver se eu vou curtir, porque eu não vi ninguém que tenha curvatura de cabelo ondulada testando esse produto. Eu não vi. Se teve, vocês depois me mandem, porque eu realmente não encontrei. Eu tô falando desses dois produtos aqui, que são da Colene, da linha Camila de Lucas, a linha Nutri Bond. Eu quero comprar também a máscara de tratamento. Eu não comprei agora porque realmente eu não tô precisando, tá, gente? Nem isso aqui eu tava precisando, não. Mas, cara, que grata surpresa que foi isso daqui. Eu tava com medo de utilizar esses produtos no meu cabelo porque eles têm um claim de ter muitos óleos, uma composição mais rica, mais densa. Então eu achei que poderia pesar no meu cabelo, porque sabe que meu cabelo pesa com facilidade. Mas essa duplinha aqui, gente, é maravilhosa. Sério, é muito bom. Não pesou no meu cabelo. Obviamente, eu utilizei a quantidade adequada, né, pro meu tipo de fio, mas não pesou em nada. Esse produto aqui, os dois, na verdade, os dois, que eu tô confirmando aqui. Os dois têm proteção térmica até 230 graus, tem ação anti-frizz, brilho duradouro, definição intensa. O creme tem uma textura intermediária, tá? Não é nem muito denso, nem muito levinho, não. Não é aquele creme que você aplica na mão e a mão fica oleosa, sabe? Esse era o meu medo, ele não é. Tem um cheiro maravilhoso, eu pelo menos adorei esse cheiro desses dois produtos. A goma ultra formatadora, na minha opinião, é um gel, uma gelatina maravilhosa. Eles falam aqui que tem tecnologia, ação anti-encolhimento. E eu realmente senti isso, tá? Apesar do que eu não sofro tanto com o fator encolhimento, porque eu sou ondulada. Mas dependendo dos produtos que eu utilizo, meu cabelo fica bem definido e aí ele encurta um pouquinho mais. Mas eu não senti isso com esses produtos aqui, apesar de que me deram definição e volume maravilhosos. Sério, gente, pra mim isso aqui foi smash hit. Eu me vi usando o mês inteiro, todinho, assim, usando só esses dois produtos. Apesar de eu ter outros produtos aqui de cabelo, de finalização, que eu gosto bastante, mas esses dois aqui me ganharam. Eu tô amando o Smash Hit. Outro produtinho de cabelo que eu usei, gente, só um adendo, eu não faço mais as técnicas de no e low pull, já tem bastante tempo. Eu tô vendo muito conteúdo sobre isso, de pessoas que são realmente ligadas a essa questão da ciência cosmética. Eu sigo os perfis do cabeleireiro calvo, o Alan Vivian, que ele é maravilhoso, traz muita informação legal. A Desformulando Alice também, então eu tô aprendendo, né, reaprendendo muita coisa sobre cabelo. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo da minha rotina atualizada, dos meus cuidados atualizados, comenta aqui pra mim que eu posso trazer. Eu tava querendo muito um óleo específico pro meu tipo de cabelo, que é um cabelo que passou aí por vários tipos de químicas, descoloração, removedor de coloração, coloração. A Alice, do Desformulando Alice, recomenda um óleo da Dabelli, que é esse daqui, que tem a amodimeticona na composição, que é um silicone que vai ajudar muito nesse tipo de cabelo que usa coloração com frequência, que é o meu caso. Aí eu peguei esse óleo aqui da Dabelli, o Cereja Mania, e ele tem um cheiro de cereja muito gostoso, sério. Eu, pelo menos, já adoro cereja, sabe que eu sou obcecada por cereja, mas ele tem um cheiro muito gostoso, o cheiro fica no cabelo. Já recebi elogios do cheiro do meu cabelo porque eu tava usando isso daqui. Esse óleo não pesou em nada o meu cabelo, ele é bem levinho, ele tem proteção térmica, sério, ele é maravilhoso. Eu agora só vou comprar este óleo. Ele vem 75 ml, assim, gente, perfeito. Se você tem cabelo com coloração, descoloração, não precisa ser esse de cereja, tá? Se eu não me engano, a maioria dos óleos da Dabelli tem esse componente na fórmula, o amodimeticona, mas esse daqui eu me apaixonei no cheiro dele e, claro, no resultado que ele deixa no cabelo, Smash Hit, além do fato dele ser super baratinho. Falando de pele, eu só queria enaltecer a volta deste querido aqui,
que é o protetor Skin Aqua, o Super Moisture Milk da Roto Brasil, gente. Esse daqui eu já falei com vocês em outros vídeos, que é o meu protetor solar facial favorito da minha vida. Foi o que mais se deu, assim, com a minha pele, com o meu tipo de pele. Ele é ótimo, super resistente ao suor. Ele não deixa toque seco, mas como eu não tenho a minha pele oleosa, não é algo que eu preciso ter num protetor solar necessariamente. Eu preciso que ele seja muito resistente ao suor. E esse daqui é. E tinha um boato aí de que ele tinha saído de linha, sido descontinuado. Ele ficou um tempo sem aparecer lá no site da Roto Brasil, só que ele voltou. Então eu acho que ele não foi descontinuado, não. Pelo sim, pelo não, eu fiz estoque disso daqui, tá? Todos os que eu já testei é o que mais deu match com o meu tipo de pele, que é uma pele sensível, com rosácea. E eu tenho hiperidrose, então eu suo bastante, principalmente no rosto. E esse protetor aqui, ele aguenta muito o tranco. Claro que se eu fico muitas horas em exposição ao sol, eu tenho que reaplicar, mas assim, ele é ótimo. Vamos agora falar de maquiagem. De sobrancelha, gente, continuam sendo os mesmos produtos que eu já falo aqui com vocês em outros vídeos, que é essa canetinha aqui de ponta dupla da She Glam, a minha na cor blonde, maravilhosa, tô usando ela hoje. E a máscara de sobrancelhas da Pink 21, essa aqui é a Ultra Fix. A minha já acabou, eu já comprei outra, isso aqui eu deixo de estoque em casa, porque é um produto barato, e é o único produto de sobrancelha, pelo menos comigo, que ele fixa e que ele não sai mesmo suando bastante. Ele só sai quando eu vou retirar a make mesmo. Vou hidratar aqui minha pele, nós vamos começar pela pele. E um produto que eu utilizei muito, inclusive ele praticamente acabou, no mês de julho, foi o Nivea Creme, aquele famoso Nivea de potinho, tá? Eu não utilizei isso daqui só no rosto, eu usei também nos pés, porque eu tenho os pés bem ressecados por conta da diabetes. E isso aqui é a única coisa que me salva. Eu faço uma camada bem grossa, coloco uma meia antes de dormir. No dia seguinte o pé está perfeito. Mas eu também usei muito ele no rosto em julho, porque em julho a minha pele ficou bem ressecada, a minha rosácea também ficou bem reativa nesse mês de julho. E o que eu gosto desse produto é que ele é um produto oclusivo, então ele ajuda muito nessa questão de reter ali hidratação na pele, principalmente aqui abaixo dos olhos. E pouco produto já faz o seu papel. Mesmo quem tem pele oleosa, essa região aqui abaixo dos olhos geralmente não é oleosa, né? Então se você usar esse produto aqui pra aplicar antes do corretivo, pra deixar com acabamento bonito, vai ser perfeito. E ele ainda é compatível com as técnicas de pele resistente. Então, assim, maravilhoso, smash hit. O meu está nas últimas, mas eu vou comprar já outro potinho, porque eu não consigo ficar sem, sabe? Eu aplico ele mais concentrado aqui abaixo dos olhos, e o restinho que tá nos meus dedos, eu espalho no restante aqui do rosto. De base, assim como, se eu não me engano, no mês passado eu já tinha comentado com vocês, eu tava usando a base da LF Pro, a Soft Matte. O meu tá na embalagem antiga ainda, porque essa base é uma base que rende muito. Mas a minha tava nas últimas, né? Pois bem, ela ainda não acabou, gente. Eu fiquei o mês inteiro usando ela, na maioria das vezes, e ela ainda não acabou. É uma base que rende muito, é uma ótima base. Tem resenha dela aqui no canal. Pra mim foi um smash hit. E eu tava doida pra acabar essa base, porque eu queria comprar uma outra base da Catarina Hill em específico, a Angel Wings, mas eu queria terminar essa primeiro, né? Vocês sabem que eu tô aqui tentando não consumir excessivamente. Eu acho que esse mês, até o final desse mês, isso aqui acaba, e eu pensei, bom, aí eu posso comprar outra. Mas aí eu lembrei, eu tinha recebido ano passado da LF Pro a base. Essa aqui ainda tá na embalagem antiga. Não tá vencida, tá? Ela vence no final desse ano, mas eu acho que eu não vou conseguir usar ela. Mas enfim, né? Quando acabar, eu já tenho outra aqui. E quando acabar essa daqui, eu vou com certeza comprar na versão da embalagem nova, porque é uma base que eu adoro. Sem contar que é uma das poucas bases que eu não tenho que fazer misturinha, né? Porque ela tem o tom exato da minha pele. Vou colocar ela aqui no dorso da minha mão. Venho pegando aqui do dorso e aplicando com o pincel. E se você gosta dos vídeos aqui do canal, principalmente esse de hits e flops, que é um vídeo que eu sei que vocês gostam bastante, eu também adoro fazer, já aproveita e curte esse vídeo, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Tem muita gente que vê meus vídeos que não é inscrito, gente. Então, assim, se inscreve. Eu prometo que eu sou legal, tá? Agora eu tô voltando com tudo aqui no canal, com várias ideias de vídeos interessantes pra vocês. Se inscreve aí que vai valer a pena. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo da minha wishlist. Vai ser legal a gente ver
dizer depois quais produtos dessa wishlist eu comprei, quais eu desisti de comprar, porque o legal da gente fazer uma wishlist de maquiagem e deixar um tempo ali marinando, depois de um tempo, a maioria dos produtos que você coloca ali, você entende que você não quer mais, que não vai ser necessário, não vai ser tão legal pra você, tão interessante, sabe? De corretivo, 2 corretivos foram hit aqui comigo em julho. O primeiro deles foi o corretivo Blow da Ruby Rose, o So Real. O meu tá todo assim, cheio de marca de corretivo, porque tava na minha necessaire, mas é um corretivo que eu usei bastante, eu gosto bastante dele. Esse aqui é na cor CBW10. É um bom corretivo, ele não é o corretivo mais resistente pra dias de calorão, de suor em excesso, mas eu gosto muito do efeito dele na pele. Vou colocar aqui também, ó, no dorso da minha mão. E uma coisa que eu voltei muito a fazer é iluminar essa região abaixo dos olhos com um corretivo mais claro mesmo, sabe? Até porque, né, com a idade chegando, final desse ano eu faço 33 anos, eu tô sentindo essa região bem abaixo dos olhos, dando uma afundada, sabe? E quando a gente, principalmente quando a gente aplica blush aqui nessa região perto dos olhos, que eu gosto de trazer pra cá, dá uma evidenciada. Então, eu sinto que o corretivo mais claro, aplicado depois do corretivo do meu tom de pele, tem me ajudado um pouco a dar essa disfarçada. Obviamente, eu não consigo sumir 100% com esse efeito, aí só com procedimento. Por enquanto, eu não tenho a menor condição de fazer, então a gente faz aqui truques de maquiagem pra se sentir um pouco mais confortável. E aí, pra dar aquela iluminada boa, eu tenho usado esse corretivo aqui da Nath Capello, desenterrei ele, né? Eu usava muito ele pra servir como primer de sombras, só que ele é um tipo de corretivo mais hidratante. Então, quem tem a pálpebra coberta, como a minha, que produz bastante oleosidade aqui, com o tempo vai derretendo a make dos olhos. Então, eu parei de usar ele por causa disso. Mas, como corretivo, ele é maravilhoso. Então, eu tô usando ele na cor Chantilly, que é o tom mais clarinho da cartela da Nath Capello, pra fazer essa iluminação aqui abaixo dos olhos. Eu gosto de pegar aqui com o pincel. Venho dando aqui batidinhas no dorso da mão para espalhar bem esse produto nas cerdas do pincel. E aí eu venho com esse produto no início do olho, fazendo uma reta aqui, ó, para baixo, para iluminar bem essa região. E olhando assim pode parecer estranho, mas depois que a make estiver finalizada, vocês vão ver a diferença que dá. Agora vamos falar de contorno barra bronzer. Eu já falei com vocês em outros vídeos que depois que eu fiquei ruiva, eu desencanei um pouco de usar contorno tão frio, porque eu acho que não casa tanto com a cor do meu cabelo, sabe? Como eu já tenho bastante contornos que eu comprei achando que iam ser super frios e na minha pele puxa um pouco pro quente, eu tô usando eles e tá me deixando imensamente feliz com o resultado. Mas, gente, no mês de julho eu encuquei com blushes mais neutros. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu tive essa fase do blush neutro. Conforme vai passando o tempo, eu vou indo pra outras fases diferentes. Já tive a fase do blush vermelho, do blush rosa chiclete. Ainda tô nessa fase, tá? Ainda amo utilizar o blush vermelho e o rosa chiclete. Mas em julho eu me peguei optando por blushes mais neutros. E um produto que eu usei muito em julho, pra dar esse efeito de contorno e de blush mais neutrinho, foi o Lip Mousse da Contém 1 Grama na cor Vintage, né? Eu acho que essa cor é Vintage, essa mesmo. Gente, eu amo esse produto aqui, tá? Quem me acompanha aqui já me viu indicando. Eu gosto muito da cor dele. Ele é um tom de marrom mais frio, indo ali pro arroxeado, mas fica muito bonito esfumado na pele. Eu gosto de espalhar ele bem assim no pincel e ó, estão vendo? Ele deixa um fundo levemente, bem de levinho assim arroxeado, mas ele é um blush mais friozinho. Então eu já uso ele aqui como contorno e depois vocês vão ver que eu vou selar essa região do contorno mais um pouquinho acima com bronzer, pra dar essa coisa, equilibrar, né? Essa coisa de quente e frio, pra não ficar nem tão frio, nem tão quente. E aí, óbvio que eu montei uma wishlist de blushes neutros que eu acho interessante eu ter. Não comprei nenhum, que é aquilo que eu falei. Eu gosto de fazer a lista e esperar pra ver se ainda vai ser o meu desejo aquele produto ou não. Mas aí eu aplico esse produto aqui e eu já trago ele um pouquinho aqui pra região da maçã do rosto, já pra fazer de blush. Venho aplicando aqui na testa também, que eu gosto desse efeito. Daí, depois que eu selar a pele com pó, eu venho selando o contorno e o blush também. Já vou aplicar o iluminador e eu usei muito esse daqui em julho, que é o iluminador Uni. Esse daqui é o The Glow na cor C1, que ele tem essa coisa, esse reflexo lilás, vocês sabem que eu amo. Eu não sei ainda qual make que eu vou fazer nos olhos, mas mesmo assim eu vou usar esse iluminador aqui, porque ele foi um smash hit comigo em julho. Vou vir aplicando ele aqui
aqui, dando batidinhas primeiro, né? Porque a pele não tá selada. E depois eu venho dando uma esfumadinha bem de leve. Também aplico aqui no nariz, que você sabe que eu amo. Antes de selar a pele, vou vir com a minha esponjinha limpa e seca. E vou dar batidinhas nas regiões que eu tenho linhas de expressão, pra essa esponjinha sugar todo o excesso de produto. E pra selar a pele, eu vou vir primeiro com esse pó, base em pó da Shiglam. Esse aqui é na cor Linen, que é o tom mais clarinho. E onde eu fiz aquela iluminação, eu começo selando aqui, ó, com esse produto. Eu tô usando esse porque ele é bem clarinho. E esse clarinho aparece bem no meu tom de pele, tá? Mas qualquer pó translúcido ou compacto que fique mais clarinho vai servir se você quiser fazer esse efeito. Agora sim, eu venho selando a minha pele. E o pó que eu mais usei, que foi Smash Hit Julho, gente, adivinha? Soft Eye de LF Pro. Não adianta, esse pó, ele é muito, muito bom. É um pó que não marca demais as linhas, não deixa a pele carregada, pesada, sabe? Ele é um pó que ele ajuda a refletir luz, então ele fica muito natural na pele. Então, vale cada centavo, tá? Vou pegar aqui com o pincel A11 da Macrylan e venho selando aqui, ó, abaixo dos olhos com ele. E como a minha pele, esse mês de julho, ficou mais ressecada, descamando e tudo mais, eu usei muito esse pó porque ele é um pó que ele não realça isso, sabe? Então ele é maravilhoso. No restante do rosto, eu vou selar minha pele com a esponjinha de veludo. Dou batidinhas aqui para espalhar bem esse produto na esponja e venho terminando de selar a pele. Pele selada, então agora, como eu falei, vamos selar aqui o contorno e o blush. Vou usar esse produtinho aqui, que quem é das antigas aqui do canal vai lembrar que eu usava muito ele. Ele é o Trópico Bronzer da Ruby Kisses. O meu é na cor Sombra e Água Fresca. A Ruby Kisses ainda faz esse produto, gente, eu nem sei. Mas ele é muito bom porque ele é um bronzer que no meu tom de pele, ele não fica aquela coisa super alaranjada, sabe? E aí, ó, eu venho aplicando ele aqui em cima, de onde eu apliquei o Lip Mousse da Contém Grama. E de blush, um blush que eu usei muito em julho pra selar, esse da Contém Grama. E pra mim foi o Smash Hit, é o blush Sunny Cheeks da Mari Maria. Gente, esse produto aqui, que é especificamente na cor Up Level, eu vi que ele tá em falta. Se eu não me engano, a Mari Maria repaginou, né? Trouxe numa nova embalagem maior. Só que eu não achei ele pra comprar nessa nova versão em lugar nenhum. Tá super esgotado. Ainda bem que eu tenho esse daqui. É um blush neutro, mas é um neutro frio, não é um neutro quente. Então, pro meu tom e subtom de pele, ele é maravilhoso. Eu venho aplicando ele aqui, ó, por cima do blush e um pouco do iluminador também. Então, ele fica muito bonito, assim. Pra quem gosta dessa vibe blush super naturalzinho, é ele. Espero que Dona Mari Maria traga ele de volta, né, gente? Já preparei aqui a minha pálpebra com o BT Velvet Off-White de sempre pra servir de primer de sombras e vamos falar de olhos. Se vocês acompanharam aí as novidades, os lançamentos ultimamente de make, vocês viram que a Wet n Wild, ela lançou ali sombras multicromáticas, duocromáticas, maravilhosas, muito lindas, e eu fiquei muito tentada a comprar. Só que não é um valor barato, né? Elas custam em torno de R$100 cada sombrinha, sem condições pra mim. Porém, eu lembrei que eu tenho aqui umas sombras unitárias da Charmacy que eu comprei faz tempo, que é bem parecido o efeito, que são essas sombras aqui, ó, da Charmacy. Elas ainda vendem. Na época eu comprei na Shein. Na Shein, essa sombra específica não vende mais, mas eu encontrei lá no AliExpress, tá? Essas aqui são as Multichrome Eyeshadow. E aí, eu tenho aqui a OVIP 903, que é essa daqui, que eu achei ela bem parecida com a cor Nebula Rush, alguma coisa assim da Wet n Wild, que foi que eu mais fiquei doida pra ter. E olha aqui, gente, é parecida ou não é? Ela também muda do verde pro dourado, pro roxo, bem parecida. E aí eu pensei, né, não preciso comprar, pelo menos não por enquanto. Claro que essa sombra aqui, ela não é tão pigmentada quanto a da Wet n Wild. A da Wet n Wild tem mais fundo de cor, né, ó. Mas essa daqui, ó, estão vendo? Ela mudando do verde pro roxo. Ela também tem esse shift de cor, só que ela precisa de uma base por baixo para aparecer mais esse efeito. A da Wet n Wild, ela é quase assim uma sombra cremosa, né? Ela não chega a ser cremosa, mas você percebe nos swatches das pessoas usando que ela afunda assim no dedo. Essa daqui, ela é macia, mas não como a da Wet n Wild. Mas supriu a minha necessidade, a minha vontade de ter essa sombra, pelo menos por enquanto. E eu acabei usando muito no mês de julho essas sombras na pálpebra. Faço uma base por baixo, aplico elas em toda a pálpebra e fica lindo o efeito. Além dessa aqui, que é a 903, eu tenho também a 904. Ela é simplesmente linda.
ela muda do azul pro roxo, ó, bem linda. E eu tenho a 902, que ela já vai para uma vibe dourado, rosa e verde. Ó, também bem bonita. Por isso que eu falo que é interessante a gente fazer essa lista de makes que a gente tá com desejo de comprar e esperar um pouquinho. Que eu nem lembrava, gente. Eu tenho uma gaveta aqui só de glitters e produtos que tem bastante brilho, que inclusive vou mostrar cada produto dessa gaveta lá no canal de membros no Olimpo. Então, quem já é membro de lá, vai ser o próximo vídeo que vai sair por lá. Eu vou mostrar todos os glitters, desde os mais antigos até os mais novos da minha coleção. Mas essas sombras estavam lá paradas e em julho eu voltei a usar muito elas. Peguei aqui a paletinha Flood da Ruby Rose, porque eu usei muito essa sombra aqui, ó, pra fazer a base pra essas sombras. Mas pode ser qualquer sombra mais escura, mais intensa que você tiver. Eu usei muito também esse BT Velvet aqui em julho, na cor Grey, pra fazer essa base de sombras. Inclusive, acho que eu não vou usar essa paleta hoje não. Acho que eu vou nesse BT Velvet aqui pra vocês verem como que eu faço. Eu vou aplicar aqui, ó, o BT Velvet pouquinho. E com o pincel de cerdas sintéticas, eu venho espalhando ele, dando batidinhas. Ele é um tom de cinza bem frio, é aquele cinza quase azulado, mas ele fica bem bonito. E aqui, ó, não tem muito segredo, tá? Eu venho dando batidinhas e nas bordinhas eu dou leves arrastadinhas pra já dar aqui uma esfumada. Não precisa ficar muito perfeito, porque a sombra que a gente vai colocar em seguida, ela vai cobrir tudo, tá? É só uma base mesmo pra sombra ter ali onde ficar mais intensificada. E essa coisa multicromática dela aparecer mais. E eu trago essa esfumada até rente aqui, ó, a sobrancelha. E aí, ó, fica assim. Vai ficar assim essa base. Eu gosto de deixar pra fazer os acabamentos depois que eu aplicar essa sombra da Charmacy. E essa sombra da Charmacy, gente, ela vem com isso daqui, ó, que é como se fosse um fixador. Aqui tá falando Eyeshadow Primer, pra aplicar essa sombra. Eu gosto de utilizar ele, já usei, só que eu sinto que ele não fixa tanto a sombra assim. Ao longo do uso, começa a acumular bastante na dobrinha do olho. Então, não uso muito por causa disso. Ele é mais aguadinho e é a base de glicerina. Então, ó, ele é como se fosse uma aguinha mesmo, estão vendo? E aí ele deixa um pouco mais grudadinho. Vou vir agora com a sombra 904. Eu gosto de aplicar com o dedo, ó. E venho aplicando aqui por cima. Começo na base aqui da pálpebra móvel, mas eu vou subir com essa sombra até rente à sobrancelha, para ela aparecer bem quando eu estiver com os olhos abertos. E com o pincel de esfumar limpo, eu venho só na bordinha, movimento de vai e vem, e dou uma esfumada. Só para não ficar muito marcado. Feito isso, eu venho com o pincel que tá sujo de corretivo. Venho aqui nas bordinhas para dar acabamento. Venho com pó compacto, esse aqui é o da Bounty, e um pincel de esfumar menorzinho. E dou o acabamento agora com o pó. Aí eu gosto sempre de pegar o iluminador que eu usei no rosto. E iluminar aqui, ó, o cantinho interno com ele. E aqui no ponto alto da sobrancelha também. Abaixo dos olhos eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar o BT Velvet Grey como base. Venho esfumando ele aqui abaixo dos olhos com movimentos de vai e vem. Vou pegar de novo a sombra da Charmacy, a 904. E com um pincelzinho de cerdas sintéticas, eu venho aplicando aqui por cima do BT Velvet. Esfumo bem com um pincelzinho de precisão de esfumar. E temos aqui o nosso olho. Eu vou colar aqui os três postiços e já volto pra gente falar de lábios. Voltei com a make dos olhos pronta. Na linha d'água, utilizei o lápis de olho da Kaleidos na cor Night Creation L03, que eu adoro, vocês sabem. De batons, tem alguns batons que eu usei muito em julho e eu me apaixonei, foi um smash hit. Esses dois aqui da marca 3 eu usei muito, gente. Eles são maravilhosos. É aquela cor bem trevosa de batom. Esse daqui é na cor Sedutora, tá? São batons líquidos mate. Eu vou colocar aqui no dorso da mão pra vocês verem. Esse daqui, ele puxa pra um vinho levemente avermelhado no fundo dele. Lindo. São batons super confortáveis. Tem a fórmula bem fininha. Eles secam, ficam mate nos lábios de fato. E tem uma durabilidade ótima. Esse daqui é a cor Baladeira, que ele já tem um fundo mais arroxeado. Ele fica bem
bem escurão nos lábios. Tem uma durabilidade maravilhosa, tá? Eu só senti que quando como, sai aqui no centro e aí eu tenho que retocar, mas o retoque é tranquilo. Então, pra mim, eu tenho o costume, já falei isso pra vocês em outros vídeos, de levar o batom na bolsa pra retocar. Então, foi um hit esses dois aqui e não são batons caros. E eu também usei muito em julho esses dois aqui, que também foram um hit. Os dois são da Colors. São batons em bala. Eu, ultimamente, tô voltando a usar mais de batons em bala do que antes. E esses dois aqui, eu já postei vídeo no short mostrando bem de pertinho as cores. Mas é a cor 504 da linha Nude da Colors e a cor 601 da linha Mais Cor. Ambos são batons nude acinzentados, tá? Eles são cremosinhos. Não é aquele batom super mate, o que eu adoro. Ó, essas são as cores dos batons. Fica perfeito nos lábios essa cor. Eu tava em busca de um batom em bala que fosse mais esse toque mais acinzentado. E esses da Colors são super acessíveis, fáceis de encontrar. Os meus eu comprei um na Shopee e um no Mercado Livre. Tem uma durabilidade boa dentro do que um batom em bala mais hidratante pode te entregar, mas eu amei. O que eu vou usar hoje, que eu acho que vai combinar com esse olho mais elaborado, é esse daqui, que é na cor 601. Eu vou passar ele puro, tá? Eu geralmente uso ele com um contorno da Contemgrama na cor Camurça, mas eu vou passar ele puro pra vocês verem como que ele fica. Ó, ele é muito fácil, muito gostosinho de fazer a aplicação, sabe? Olhem que lindo esse batom. Eu vou aproximar pra vocês verem a make de pertinho. E esse é o resultado da make Conjite de julho. Esse olho está lindo. Essa sombra da Charmosy fica muito bonita ao vivo. Eu não sei pessoalmente como tá, vou ver na edição, mas provavelmente minha câmera não consegue nunca captar a beleza de sombras que são multicromáticas, mas gente, sério, tá muito lindo. E esse batom fica de fato nude acinzentado em mim. Vocês sabem que eu tenho dificuldade em achar produtos que de fato fiquem com esse fundinho mais frio no meu subtom de pele, mas ó, eu tô amando essa make. O que vocês acharam? Vamos agora para os flops, porque sim, tivemos um flop nesse mês de julho. O flop não foi pela qualidade do produto, tá? O produto é ótimo, a fórmula é muito boa, mas o que acontece? Eu recebi da Avon esses dois batons em bala. Esse daqui é da coleção Ultra Color Matte, na cor Vinho Bordeaux, e ele é lindo, tá? Não foi um flop, a cor dele é maravilhosa. Eu quero fazer um take só mostrando ele pra poder postar aqui de forma rapidinha no short pra vocês verem, ele fica lindo. E eu recebi esse daqui, que ele já é da linha Ultra Color Cremoso, na cor rosa canela. Qual foi o problema comigo que fez esse produto flopar? É a cor, gente. Infelizmente é uma cor que eu não vou usar, porque não é uma cor que eu gosto muito de usar, sabe? Ele é um tom de rosa, só que é um rosa meio amarronzado, mas o rosa dele sobressai muito, ó. E principalmente quando eu vou usar, porque eu testei esse batom nos lábios e fica muito rosa e eu não gosto. Eu não curto muito em mim. A qualidade é maravilhosa, inclusive eu vi outras cores de batons nessa fórmula aqui cremosa que eu gostei, então eu pretendo adquirir futuramente. Mas essa cor em si, eu vou passar pra frente, eu não vou usar. Eu sei que eu não vou usar, me conheço. Eu não sou muito fã de batom que fica muito rosa em mim, sabe? E esse daqui, infelizmente, foi pro flop por causa disso. E esses foram os hits e flops de julho. O que vocês acharam? Já comenta aqui pra mim quais foram os produtos que irritaram e os que floparam com vocês, que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim, que me ajuda e muito. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta desse assunto de maquiagem. E vai lá me seguir nas minhas redes sociais, @CamiTheMonkey em todas elas. Lá tem vídeos exclusivos e eu sempre aviso quando vai ter vídeo novo, quando tem algum imprevisto e coisa do tipo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!